Olá, meu povo, boa noite. Estou aqui hoje para fazer mais uma revelação. Como mais uma vez estou falando, porque Deus realmente fala. Deus não fala só com a gente, mas Deus fala, usa as pessoas, usa um sonho, usa um animal, usa qualquer que seja. Nesse momento, eu estou sendo privilegiada pela escolha dele e de me revelar algumas coisas da minha vida em sonho, que ele me revelou e era coisa que não existia, nem eu tinha nem como eu saber, né? Eu vou contar uma história aqui muito curta, para ficar muito longo. Ao depassar do corrente, eu tinha um sonho. Comecei a ter vários sonhos. Sempre sonhando no lugar que eu nasci, o local que eu tinha nascido, né? E aí sonhava sempre naquele local que eu tinha nascido e que eu tinha que fazer alguma coisa naquele local que eu tinha nascido. Quando foi um belo dia, ele me disse que eu tinha que procurar para mudar a data do meu nascimento. Aí eu falei assim, data do meu nascimento? Eu achei assim estranho, né? Data do meu nascimento. Eu falei, não, o meu mês que nasci era esse. Eu sabia que eu tinha nascido em um mês. Um mês eu sabia que eu tinha nascido naquele mês, mas o ano eu não sabia, tinha esquecido o ano. Como se passaram muito tempo, mais de 50 anos atrás, né? Aí tinha passado muito tempo, lógico que eu não ia nem ter ideia, né? Mas aí eu comecei a ter aqueles sonhos, que eu tinha que mudar essa data de nascimento, mudar essa data de nascimento. E foi passando o tempo. E eu fui deixando pra lá. Mas não aí, quando foi um belo dia, ele chegou pra mim e mandou eu procurar um primo meu. Citou o nome e tudo da pessoa pra procurar. Aí disse, procure Cândido, que ele sabe da data de nascimento, né? Aí eu falei assim, não, isso não pode existir, que eu já tô com mais de 50 anos, como é que minha data de nascimento vai estar errada até hoje, né? Mas nesse intervalo, meu pai tinha mudado na época para votar e mudou a data do meu nascimento. E eu realmente não lembrava mais, né? E aí, tanto usar a data que eu estava usando do documento, eu não sabia a data que eu tinha nascido, né? Aí meu pai, pronto, eu digo, não, isso não pode ser verdade, decisão direto, chamar a Cândido e procurar saber. Aí quando foi um belo dia, eu falei, não vou tirar a porra do nó. Peguei o telefone, liguei para meu primo Cândido e a esposa dele. Aí eu perguntei se eles lembravam de quando eu nascia, que eu tinha nascido na casa da mãe dele, e tinha sido ele que ia buscar a parteira. Naquele tempo ainda era buscar a parteira, né? Aí eles falaram o ano que eu nasci, tudo direitinho. Eu falei, o quê? Não pode ser. E aí, como bateram o teste que era, eu fiquei com aquela dúvida maior. Falei, como a gente pode saber isso? Disse, procura na igreja, porque você foi batizada naquela cidade. E seu batistério está naquela cidade. Seu batizado está naquela cidade. E aí, um dia eu encontrei um rapaz que veio trazer meu irmão aqui. Eu procurei saber dele, como é que funcionava a igreja. Ele deu uma pesquisada lá, não tinha achado. Mas depois eu fui muito insistente. Eu peguei o telefone, pedi o telefone da igreja. E aí eu liguei para a igreja, né? Eu digo, não vou tirar essa dúvida, vou ligar para a igreja. Quando eu liguei para a igreja, falei com a menina lá, com a pessoa da igreja, ela falou, tá bom, vou procurar, vai demorar um tempo para encontrar, que é muito, já tem muitos anos, se passaram muitos anos, são mais de 50 anos, e o arquivo é muito velho. Mas menina, para minha surpresa, quando eu chegou lá no arquivo, realmente estava lá. Minha data de nascimento, o ano que eu nasci, eu tinha sido batizada com 3 meses de idade, o nome dos meus pais, o nome dos meus padrinhos, tudo direitinho. E aí eu tive que mudar todo o meu documento, né? Aí já foi aquela. Tive que mudar os documentos todos. E aí, para a data certa, né? Que a data certa, que no caso seria uma data que era de julho, que eu estava usando, julho de 73, e eu tinha nascido em agosto de 72. Eu já estava até mais velha, né? E aí teve que parecer reboliço todo. E se não fosse esse sonho, eu não ia saber nunca, né? E aí acabamos descobrindo, e aí teve que enrolar, foi para a justiça, foi para o juiz e acabou consertando o documento, né? Essa minha cidade, quase todo mundo que nascia realmente tinha a data errada. Todos os pais registravam com data errada. E o meu pai registrou, já era grande, então eu não sabia mais a data, ele não procurava saber. E nesse intervalo, Deus me tinha orientado que eu precisava mudar a data do meu nascimento. E eu não sabia por que tinha que mudar a data do nascimento, né? Porque realmente eu não era daquele ano. E para Deus, a gente tem, ele sabe o dia que a gente nasceu, cada um, cada hora, né? E aí foi uma história verídica e foi um caso que realmente aí já não tinha mais dúvida como Deus falava comigo, né? Porque uma história dessa não podia ser, não era sorte, não era nada, e foi Deus que me orientou. Mandou eu procurar ele, eu procurei ele, fiz a ligação, eu moro distante dele uns 400 quilômetros. Também eu não tinha comentado nada disso, eu procurei saber, eu não comentei nada disso com ninguém. Até hoje, até então, o pessoal tá sabendo agora que eu tô revelando o que aconteceu, e estão sabendo, assim, alguns que eu tava procurando realmente
um documento, assim, minhas famílias mais perto, que até sabe que eu tava procurando, que eu fui tirar o documento. Aí eu tive que mudar meus documentos todos. Aí foi que o pessoal vieram algumas pessoas, mas até o momento ninguém nem sabe. E nem sabe como foi que eu descobri isso, porque havia passado 50 anos. Então não era pouco tempo, né? Já era muito tempo. Como é que ia saber? E como que eu ia saber? Eu também não moro na cidade que eu nasci há mais de 40 anos, eu não moro lá. E aí também não tinha como, entendeu? E aí Deus veio em sonhos, disse que eu tinha que mudar esse documento, que eu precisava mudar, que eu não nasci naquele ano. E aí que era para eu procurar meu primo, que ele sabia. Aí eu digo, não, mas eu peguei, eu vou ligar. Vou tirar essa coisa não. Nossa, quando eu liguei, que eles me falaram, eu também nem acreditei. Aí ele falou, procura na igreja. Quando eu cheguei na igreja, depois de 50 anos, que procurei o batistério, que eu tinha sido batizada, né? Tava lá meu batistério, o documento do meu pai, da minha mãe, e meu nome. Eu fui batizada com 3 meses de idade, e aí tudo certo. E só era Deus para dizer isso, porque ninguém, e nem eu tava procurando saber, nem ninguém procurava saber, mas aí Deus fez que eu colocasse a minha data certa que eu nasci, que são 8/8/72. Também é data que pode provar, tá tudo aí documentado. E não tem mais como eu esconder. Vai chegar um tempo que vocês também vão saber, mesmo vão ver, e vai ver que foi Deus, e as coisas que eu vou falando, que eu tô falando, vai se cumprir, e muitos vão ver a olho nu. Então não vai ter nem como você dizer assim, não, tá inventando, tá querendo aparecer. Eu não preciso nem de aparecer, não é porque eu tô gravando esse vídeo que eu queira aparecer. Eu estou gravando esse vídeo para dar um testemunho e para falar da existência de Deus, e como ele tem o poder, e como ele pode, e mostra a gente o caminho certo. E muita gente às vezes não quer acreditar que isso exista. Mas como estava escrito na Bíblia que ia voltar a se cumprir, que Jesus ia voltar, então chegou esse tempo. Vocês já estão vendo o mundo como está reagindo, né? E essa minha história começou tudo na pandemia. Isso tem 6 anos que começou essa minha história, assim, sempre foi, mas eu nunca foquei e voltar completamente para procurar saber o meu sonho, porque eu sonhava e o que estava acontecendo. Como começou a ter mais sonho mais frequente, e chegou na pandemia, ele me tirou do tempo, do mundo, eu fiquei isolada, praticamente isolada, fiquei mais de 3 anos isolada do mundo, praticamente. E aí foi quando chegou a conclusão, e também agora chegou o momento que ele mandou revelar essas histórias. E eu estou aqui dando esse testemunho, revelando essas histórias, e vocês vão ver muito mais histórias, e todas as histórias que eu estou falando, geralmente tem prova. Mas eu também não vou precisar provar nada para ninguém, né? Porque eu não preciso, só estou contando e desabafando. E quem quiser acreditar e quiser seguir o caminho de Deus, é esse caminho que está aqui. Mas eu vou ficando por aqui, agradeço a todos. Quem quiser compartilhar, é bom, porque possa ter que tenha mais gente aí até passando por isso que eu passei e sem saber. E pode ser que Deus oriente alguém e consiga falar. Entendeu? Como Deus me escolheu, Deus pode escolher qualquer uma. Eu nunca pensei um dia Deus pode me escolher, né? Mas hoje eu sou privilegiada a escolher e viver ao lado dele, tanto aqui na terra como lá no céu. Só basta fazer por onde cumprir meus 10 mandamentos aqui na terra, que na hora da partida, vocês vão perguntar, vai morrer? Claro que eu vou ter que chegar a hora que eu vou desencarnar, não vou ficar o tempo todo na terra, né? Mas, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar e fazer o caminho de Deus, mostrar o melhor caminho para as pessoas e ajudar as pessoas. Mas eu vou ficando por aqui e agradeço a todos e que acredite, porque eu não preciso, eu não estou aqui para inventar. Só quero que vocês acreditem que Deus existe. Só isso que eu quero que vocês acreditem, mais nada.